Boa noite. Esse é um momento de transmissão da Palavra de Deus, da nossa Igreja Batista Manaim. É um momento onde nós compartilhamos a pregação, o ensino da Palavra de Deus para toda a igreja, para que a gente consiga compartilhar juntos do mesmo momento de ensino. Mas antes, teremos um cântico, tá? Para louvarmos a Deus juntos, lembrarmos um pouco nosso próprio momento na igreja. Então eu peço que você aproveite para cantar também, para orar durante o cântico e seja abençoado também pelo fato de cantarmos a palavra de Deus. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Vivo pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindas tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação do sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Boa noite. É muito bom estar podendo compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês, ainda que nesse período conturbado e difícil. As nossas orações são sempre para que isso acabe como o Senhor ordenou, até porque não tem como fazer diferente, né? Nós esperamos sempre que a igreja esteja unida também nesse período, orando uns pelos outros, aconselhando uns aos outros, edificando uns aos outros, tá? Então, nesse momento, vamos fazer uma oração. Eu espero que você ore também. A gente vai dar um tempinho para você orar e logo depois nós começamos com oração e vamos para a pregação. Amém? Deus nos ajuda, nos fortalece nesses tempos difíceis, nos ajuda a lidar com tantas coisas que têm acontecido em nossa vida, que a Tua palavra nos edifique, nos dê a força necessária para permanecermos de pé e que o Senhor seja sempre louvado, que a Tua boa mão seja vista, percebida por cada um de nós nesses tempos complicados, nesses tempos de crise, que possamos reconhecer o Teu agir, que possamos aceitar o Teu cuidado nesse período.
Que o Senhor seja louvado sobre tudo, em nome de Jesus. Amém. Nós vivemos em um mundo afetado pelo pecado. Desde a queda, caminhamos para longe de Deus e rumo à condenação e condenação merecida. Entretanto, não apenas nós fomos afetados como um todo. Não apenas nas nossas relações uns com os outros, ou nossa relação com Deus, ou não apenas a nossa relação conosco, com nós mesmos. A própria natureza, o mundo, foi afetado também pelo pecado. A Escritura diz que a natureza geme. A natureza nos é apresentada em todo tempo como vindo e se deteriorando. Ela está sofrendo também, está sofrendo as suas próprias dores. O mundo cultivável de Deus, desde o Éden, foi transformado em um mundo hostil depois da queda do homem. Nós vivemos agora dentro de circunstâncias das mais difíceis, das mais variadas, e com seus efeitos dos mais variados também. Em períodos como esse, nós vivemos e podemos perceber, o tamanho dessas dificuldades. Terrores externos, terrores internos. E aquilo que começou no Éden continua tocando em todo o tempo, toda a humanidade. Agora, sobre essas circunstâncias, sobre essas dificuldades, sobre essas questões que aparecem na própria vida e que talvez sejam preço da nossa existência, eu quero fazer algumas afirmações. A primeira é que as circunstâncias, as coisas que nos acontecem, as adversidades, aquilo que aparece no mundo, através da natureza, por exemplo, elas afetam a nossa vida de uma maneira variada. Se você pensar, por exemplo, nesse seu momento, onde você está se concentrando para me ouvir, esperamos que você esteja se concentrando para me ouvir, pelo menos, e alguém se chega esgueirando-se, devagar por trás de você e lhe dá um susto. Nesse momento, você se enrijece, o seu corpo treme, o coração palpita, e nesse momento, uma circunstância, uma causa, gerou um efeito em você. Essa circunstância, essa causa, entretanto, não forma você de maneira determinista. E essa é a segunda afirmação que eu quero fazer. As circunstâncias vão tirar de nós aquilo que nós somos. Depois do susto, por exemplo, a paciência acaba, a raiva aparece, o desejo de vingança parece cada vez mais interessante aos nossos olhos. Se você é pai ou mãe, você vai acabar ficando tentado a repreender com ira, com raiva, o seu filho, por exemplo, que fez isso, e não simplesmente parar e ensinar-lhe. Um grito, uma palavra mais dura, 2 ou 3 segundos de concentração e tudo foi embora, a concentração foi embora. As circunstâncias nos afetam e elas ajudam a expor o que há dentro de nós. Imagine então que se não houvesse água dentro do copo, ninguém teria medo de ser molhado. Na medida em que as coisas nos acontecem e elas causam algo em nós, algo de nós também aparece, é exposto, é colocado para fora. Das circunstâncias que nós vivemos, o nosso coração será revelado através das nossas circunstâncias vividas. Nós vamos responder a elas e o nosso coração vai ser revelado. Então, essas circunstâncias de pandemia, de isolamento, elas têm trazido uma realidade que para algumas pessoas parecia muito distante. Chama-se ansiedade. Parece que temos respondido de maneira ansiosa a esses problemas, à própria pandemia, ao próprio isolamento. E o que eu quero definir como ansiedade aqui é um estado de resposta normal às condições da própria existência, às condições da própria adversidade. Nós nos preocupamos, nós temos medo, nós temos angústia, o nosso comportamento fica acelerado, nós ficamos confusos porque não sabemos o que fazer, não sabemos como fazer.
São muitos elementos para nós considerarmos. Nós não sabemos como essas coisas se juntam, onde começam, aonde acabam, e nós perdemos o rumo. Dessa maneira, nós acabamos ficando ansiosos e respondemos com ansiedade. A Escritura chama a ansiedade de cuidado da vida. No Salmo 55, por exemplo, no versículo 22, ele diz para nós, o salmista diz para nós lançarmos o nosso cuidado sobre o Senhor, as nossas preocupações, aflição, angústia, o medo, por exemplo, em João capítulo 14, preocupações com a vida, em Mateus capítulo 6. Mente, emoções e corpo parecem estar envolvidos nessa história. E parece que tudo fica confuso, nós temos respostas físicas, a nossa mente fica conturbada, a gente não consegue pensar direito, as coisas ficam aceleradas. E a gente não sabe o que fazer. É importante apenas mencionar que eu não estou tentando fazer falar algo, questionar algo chamado tag, né? Essa conversa é um pouco diferente para esse momento, tá? Transtorno de ansiedade generalizada. A gente precisa pensar um pouco diferente disso e quem sabe em algum momento a gente prepara alguma coisa. Mas eu estou falando dessa ansiedade que é demonstrada por um medo intenso, por uma expectativa, por uma preocupação que nos desestabiliza. Em Provérbios 1, 20 ao 33, a sabedoria está gritando, ela está clamando. E aqueles que dão ouvidos à sabedoria se comportam de maneira diferente daqueles que não dão ouvidos. O texto diz lá para o versículo 31 que aqueles que não ouviram a sabedoria vão comer do fruto da sua própria conduta. Eles se esqueceram, eles não ligaram, eles amaram a sua ingenuidade, amaram a sua zombaria e se afastaram da sabedoria. Mas aqueles que deram ouvidos, diz Salomão, esses habitarão seguros, tranquilos e sem temor do mal. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, a sabedoria de Deus, nós nos comportamos e respondemos diferente. A resposta agora que seria em temor, que seria em preocupação, que seria sem tranquilidade, que seria com temor do mal, agora é uma resposta segura, é uma resposta tranquila. A sabedoria de Deus, então, nos coloca em uma situação de dar respostas diferentes. Então, diante da própria Escritura, nós podemos aprender a lidar com a ansiedade e começarmos a dar novas respostas, aplacar esses sentimentos ou esses pensamentos de preocupação, de medo e de angústia que têm nos aparecido por diversos motivos. Eu quero, então, lançar 3 ferramentas para nós pensarmos e darmos outras respostas que não as respostas ansiosas. A primeira ferramenta é ouvir. A segunda ferramenta é praticar. E a terceira é pensar. Então nós temos que cuidar de 3 coisas. Em primeiro lugar, nós precisamos cuidar do que nós ouvimos. Você precisa cuidar do que você ouve. Quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos um Deus que está constantemente falando, chamando o seu povo a ouvi-lo. Quando Deus fala, ouve Israel, a voz do Senhor teu Deus, Ele chama o povo a ouvir a sua voz, Ele quer que nós escutemos. Em Apocalipse, por exemplo, ele diz que aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito. A todo tempo, parece que Deus está chamando o seu povo a ouvi-lo. Ele quer que nós estejamos com os ouvidos atentos, ou atentos àquilo que Ele quer falar. Provérbios, por exemplo, trata aquele que não quer ouvir como tolo, como ingênuo, como alguém que vai se manter na sua ingenuidade, na sua tolice. E nesse período de pandemia e de isolamento, nós temos ouvido muitos discursos. Os discursos políticos, eles aparecem em profusão. Os jornais discursam para nós também. Eles falam e nós os ouvimos, damos ouvidos a eles. Todo dia tem uma novidade, todo dia tem uma mutação
nesse negócio, todo dia tem uma questão nova a ser avaliada e essas coisas ressoam, né? Essas coisas aparecem e falam aos nossos ouvidos. Mas a grande questão aqui não é simplesmente se nós estamos ouvindo todo dia quanto é que está a contagem daqueles que infelizmente faleceram. A questão é a quem nós estamos dando ouvidos a ponto de deixar que essas coisas encham o nosso coração. Nós devemos ouvir tudo, claro, com muito cuidado, mas sem negligenciar que a melhor coisa que nós podemos ouvir vem da boca de Deus. Nós podemos ser cheios de notícias, nós podemos ser cheios de informação, nós podemos ouvir os doutores, os professores, mas se nós não ouvirmos aquilo que vem da boca de Deus, nós estaremos perdidos. Não teremos sabedoria para lidar com essas coisas. Então, em um momento como esse, é muito importante que escutemos a voz de Deus. O nosso coração ansioso, por vezes, é ansioso e se mantém ansioso, tremendo e temendo diante das circunstâncias, porque ele não está prostrado diante do grande Deus. Deus é o Senhor, é o Deus que fala. E nós devemos ouvi-lo. Nós temos ouvido de tudo que você pode imaginar, mas é esse Deus que fala, que quando fala, traz consolo e segurança para a nossa alma, segurança de salvação. De todas as coisas que nós ouvimos nos sermões da pandemia, por exemplo, você deve ter percebido que Deus falou ao seu coração de várias maneiras, falou para você várias coisas. Falou para você sobre circunstâncias, sobre dificuldades, sobre o seu próprio coração. E quando Deus fala, e quando nós ouvimos, Ele descobre, Ele desvela o nosso coração. Então, nós devemos nos manter diligentemente com os ouvidos abertos para ouvir as verdades de Deus. Alguns dizem, por exemplo, que falar é terapêutico. Na Escritura, ouvir também é. Se é verdade, ouvir é terapêutico também. E não é qualquer voz que nós ouvimos. Não é qualquer palavra que nós ouvimos. É a voz do supremo auxílio que estamos ouvindo. Nós escutamos aquele que é o socorro bem presente na hora da angústia. Os nossos ouvidos, eles se voltam para as palavras daquele que criou os céus e que criou a terra. Escutamos a voz do Deus soberano, daquele que conhece as estrelas e as chama pelo seu próprio nome. Ouvimos a vida de vida eterna, palavras de vida eterna. Ouvimos aquele cujas palavras acalmam o mar e a tormenta. É quando nós ouvimos a voz de Deus que os nossos ouvidos estão em contato com aquilo que é dito da eternidade. Nós podemos passar todo esse tempo ouvindo das notícias das mais variadas, nós podemos ouvir os teóricos, os cientistas, nós podemos ouvir os epidemiologistas, nós podemos ouvir todos eles, mas, sobretudo, que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir a voz de Deus. O problema é que os ansiosos geralmente são péssimos ouvintes. Converse com o ansioso e você vai perceber que ele tem dificuldade para ouvir você. E você vai ter dificuldades para fazê-lo ouvir. Ele não ouve se ele não for advertido várias vezes. Aqui, fica comigo aqui, escuta. Ele não vai te ouvir. Ele não vai te ouvir porque o ansioso tende a se afogar nas próprias preocupações. E as preocupações dele são sempre muito óbvias. Né? Você não está vendo como as coisas estão? São sempre muito óbvias, são sempre muito na cara. É por isso que a ansiedade, a impaciência, a ira, a mal educação andam sempre juntas. Um ansioso pode se transformar em uma péssima companhia, né? Sempre bem mal educado. A grande questão é que com a ansiedade não há como desfrutar das boas palavras, porque geralmente não se para e não se ouve.
A tendência é de buscar uma resposta imediata. E quando você para ouvir, você está parando. E você não quer um discurso, você não quer conversa mole. Você quer uma resposta. E agora, imediata, para já. Mas algumas soluções são lentas. Outras não são fáceis. São decisões difíceis. O problema é que na ansiedade o seu coração se demonstra imediatista. Você quer algo que alivie rápido, logo. E para isso está disposto até mesmo a desprezar conselhos. Os ansiosos tendem a ficar surdos, porque vivem apenas para as suas próprias preocupações, para ouvir as suas próprias preocupações. Eles não desfrutam da comida, eles não desfrutam da companhia, eles não desfrutam da graça que é estar protegido em casa, que é ter alguém por perto, que é poder recorrer a gente sábia. O problema é que nós temos um Deus que é generoso, que é sábio, que é poderoso, que pode nos comunicar verdades eternas, mas por vezes não permitimos em muitas ocasiões que Ele argumente. E fechamos os ouvidos, porque estamos muito preocupados. Nossas ansiedades podem ser respondidas, mas elas precisam ser respondidas pela voz de Deus. Nós precisamos ouvir. Precisamos ouvir a voz daquele que tem muito a dizer sobre nós, sobre nossos medos, sobre nossas apreensões, sobre as nossas dificuldades e reais necessidades. Se diante das circunstâncias você tem vivido com ansiedade, com medo, lembre sempre disso, que nós podemos receber da graça de Deus quando ouvimos, quando estamos em contato com aquilo que Ele diz. Agora, nós precisamos urgentemente ouvir mais. Ouvir é uma importante ferramenta para aplacar a ansiedade. Por vezes nós não paramos para ouvir, não estamos afundados nas nossas próprias questões, nas nossas próprias circunstâncias, nos nossos próprios medos e nos nossos próprios cuidados. Enquanto deveríamos estar ouvindo o que vem do trono da graça, nós só conseguimos investir tempo em contagens e ocupar nosso tempo ouvindo sobre as novidades, em quantas vezes isso já se prolongou. A gente tem que parar para ouvir. E para ouvir as palavras do nosso grande Deus. Em Provérbios, a diversão do sábio é buscar conhecimento. E esse conhecimento não é simplesmente um conhecimento teórico. É um conhecimento prático daquele que ouviu da sabedoria de Deus e agora sabe para onde ir. Em Tiago somos chamados para sermos sempre prontos a ouvir, tardios para falar e tardios para nos irarmos, mas sempre prontos para ouvir. Em todo tempo nós somos chamados para nós pararmos e ouvirmos. E a nossa vida acelerada e com as respostas ansiosas, nós ficamos para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, e ninguém para ouvir nada. Nós precisamos parar o que estamos fazendo, sentar, respirar um pouco e ouvir a sabedoria de Deus, porque a única coisa que nós vamos conseguir, continuando sem confiança no Senhor e dando respostas ansiosas, ficar em círculos. Então invista tempo ouvindo o que Deus tem para dizer. Invista tempo ouvindo a palavra de Deus sendo pregada, a palavra de Deus sendo cantada. Invista tempo nas reuniões variadas. Não percam a oportunidade para ouvir aquilo que Deus tem para dizer.
aquilo que comunica a graça de Deus, aquilo que nos ajuda a manter nos nossos ouvidos as santas palavras, as consoladoras palavras do Senhor. Se mantenha orando, né, cantando e recitando a própria Escritura. Se você parar para ouvir Deus falar, você vai acabar descobrindo que Deus ouve quando você fala. Os olhos do Senhor, como diz o salmista, contemplam os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Deus ouve também. Quando nós ouvimos a Deus, nós descobrimos que Deus também nos ouve. A grande pergunta é se nós temos vivido diante dessa verdade, de que Deus nos ouve. Será que estamos sendo consolados por essa verdade? Será que temos ouvido disso e percebido, dado ouvidos a essa verdade, de que Deus nos ouve? De que Ele pode ouvir as nossas orações, ou, na verdade, temos ligado o piloto automático e, enquanto buscamos com preocupação e desespero resolver tudo pela força do nosso braço, qual tem sido a nossa forma de agir nesse momento? A ansiedade, por vezes, revela o nosso coração orgulhoso, que tende a tentar resolver tudo pelo seu próprio braço. Mas quando você para e ouve, você precisa se humilhar, reconhecendo que não sabe. Andamos em círculos, andamos para lá e para cá, vamos e voltamos, ficamos tensos, irritados, e essas coisas vão revelando o nosso coração, e nós esquecemos que o que nós precisamos é ouvir aquilo que Deus tem para dizer. E tudo que a gente quer nesse momento é algo que alivie o nosso isolamento. Mas é quando Deus fala que, ainda que não sejamos aliviados desse isolamento, Ele consola os nossos corações. Talvez estejamos muito ansiosos para sair do isolamento, para buscar, para conseguir sair de casa, mas pouco ansiosos para estar ouvindo a palavra de Deus, ou a voz de Deus no isolamento. Não permita que esses momentos, ou não invista toda a sua energia tapando os seus ouvidos. Não permita que nesse momento seus ouvidos estejam tapados para a voz de Deus. Escute, volte a pregações antigas que já fizeram efeito na sua vida. A músicas que marcaram momentos difíceis. Lembre, escute como Deus é bom, escute os atributos de Deus. Em Filipenses 4, Paulo nos mostra um Deus que ouve sobre as nossas necessidades. Pedro diz que nós temos um Deus que ouve sobre os nossos próprios cuidados. Ele pode ouvir, nós podemos lançar sobre ele os nossos cuidados. Ele pode nos ouvir. Agora, ouvir não é tudo, né? Nós ouvimos a palavra de Deus, mas temos a necessidade de praticá-la também. Quando Deus fala conosco, o que você acha que Ele espera? Espera não só que nós venhamos a dar ouvidos para Ele, mas também que pratiquemos o que Ele disse. Não é óbvio? Deus nos ensina para que nós possamos praticar. E esse é o segundo ponto. Se o primeiro é cuidarmos daquilo que ouvimos, o segundo é para cuidarmos daquilo que praticamos. Em Tiago, capítulo 1, por exemplo, Tiago diz que nós devemos ser praticantes da palavra e não meros ouvintes. Aqueles que são meros ouvintes são enganadores, são enganados, estão se enganando a todo tempo. Aqueles que são meros ouvintes são como homens que contemplam a si mesmo, que olham para si mesmo quando escutam a palavra, que olham no espelho, mas logo esquecem a própria aparência. Eles não sabem mais para onde ir, eles não sabem mais o que fazer. Eles não sabem por onde caminhar. Mas nós somos chamados a não sermos apenas ouvintes, mas operosos praticantes, como diz Tiago. E esse será bem-aventurado naquilo que realizar.
Quando Deus fala conosco, Ele nos ensina como nós devemos viver. São as situações difíceis, na verdade, que revelam se a nossa religião é ou não é apenas um entretenimento de domingo. Esses homens, eles estão ouvindo, mas não estão praticando. Tiago vem com um discurso enorme sobre tribulação. É de se pensar de que essa operosidade, essa prática da palavra que se ouviu, não é apenas algo que é feito no campo das ideias, mas é algo que é vivido no dia a dia, dentro de circunstâncias difíceis. É quando a fé está colocada em situações adversas, é que nós podemos ver a sua própria realidade, a sua operosidade, os seus efeitos em nosso coração, a sua aplicação, a prática dela em nosso dia a dia. E, sinceramente, por vezes isso é dentro de momentos de tribulação. Então, se nós devemos ouvir, e dentro de momentos difíceis como esse, em circunstâncias ruins como essa, nós devemos buscar praticar também a palavra de Deus. Ouvir ao Senhor nos consola. Praticar aquilo que nós ouvimos nos amadurece. Para A.W. Tozer, ele diz que existe dois evangelhos, aquele que é sem poder e aquele que é com poder, aquele que é só de palavras, vazio, e aquele que vem com poder, e esse poder vem com eficácia moral. Ou seja, o evangelho que vem com poder, que é pregado com poder, é aquele que muda nosso coração e nos orienta para algum novo tipo de prática que nós não tínhamos antes. Não é mais uma vida como nós levávamos, nós não respondemos mais a vida da mesma forma que respondíamos antes. Nós ouvimos agora e praticamos outra coisa, vivemos de outro modo. A palavra de Deus nos enche de força e de substância, alimenta a nossa vontade. Nós agora estamos indo para outro rumo. Se eu escuto domingo a domingo a palavra de Deus e não ligo, simplesmente não ligo para o que vem depois disso, a minha religião é apenas um entretenimento. Depois de ouvirmos sobre paciência, o que é que você acha que Deus quer que você faça? Depois que ouvirmos sobre os nossos relacionamentos, sobre perdão, o que é que você acha que Deus quer que nós pratiquemos? Quando nós ouvimos sobre temperança, nós ouvimos tantas vezes, né, sobre as virtudes, sobre domínio próprio, sobre paciência, sobre esperar, sobre colocar os olhos na eternidade, e agora isolados, o que é que você acha? Em momentos difíceis, em momentos como esse, o que é que você acha que Deus quer que nós operemos? O que é que você acha que Deus espera que nós pratiquemos? Paulo diz à igreja de Tessalonicenses que mesmo em dificuldades, eles tinham uma fé operosa, eles tinham um amor dedicado e eles tinham uma esperança firme. Mesmo em tempos de dificuldades, mesmo em tempos de complicação, mesmo em tempos de perseguição, a fé deles continuava operando, o amor deles continuava sendo dedicado e a esperança deles era firme. Não é simplesmente uma esperança qualquer que nós temos no campo da ideia, é uma esperança vivida no meio de tribulação, é uma esperança e é uma fé operosa no meio de dilemas, de dificuldades, a ponto dele dizer: nós lembramos diante do nosso próprio Deus em oração, fazendo menção de vocês, nós damos graças a Deus, porque reconhecemos isso em vocês. Desse modo, a nossa vida não pode se afastar da necessidade prática da palavra de Deus. Nós nós achamos por vezes que vamos orar por paciência e nós vamos receber paciência na fila da padaria. Nós vamos orar por domínio próprio e de repente dormimos e acordamos e pronto, dominamos os nossos próprios anseios, os nossos próprios desejos e está tudo bem.
É meio que aquela ideia de geração espontânea. As coisas simplesmente aparecem, nascem, né, da substância material, nascem, aparecem ali do nada. Mas as coisas não são assim. Nós somos chamados a operar a nossa fé, a vivê-la, a insistir-la, a aplicá-la. E se nós ouvimos a palavra de Deus, e agora conhecemos aquilo que é mandato de Deus, que é lei de Deus, nós somos chamados agora a viver das coisas aqui. Então ele está falando de viver esperança. Ele está falando de viver insistindo em dominar os seus próprios anseios, o seu próprio espírito. Se nós devemos ouvir a voz de Deus para que Ele equilibre os nossos pés no lugar certo, nós devemos operar quando Deus nos dá o seu decreto e viver diante disso. E onde é que você então, onde é que você acha que você vai aplicar tudo aquilo que aprendeu sobre paciência e perseverança, por exemplo? Agora, neste momento. Quando você aprende que amar o outro é por vezes exige de nós sairmos desse nosso mundinho de conforto, sacrificando o nosso próprio ego, sacrificando a nossa própria vida e irmos em direção aos outros, nos dando a eles. Quando nós aprendemos essas coisas, o que é que você acha que nós deveríamos fazer depois? Insistir, treinar e continuar fazendo? Nós devemos praticar, nos entregar a viver tais coisas, as verdades de Deus. Então, nós temos munição suficiente para lutar contra a ansiedade. Primeiro, é aquilo que Deus fala, que nós ouvimos que vem da parte de Deus. Em segundo, nós podemos viver a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus. Por exemplo, em Filipenses 4, 6 ao 7, Paulo diz o seguinte: não estejais inquietos por coisa alguma, antes, ao contrário, antes disso, que as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e pela súplica. Ora, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Conhecendo esse Deus, sabendo quem Ele é, nós nos erguemos e pedimos, nos erguemos e oramos, nos entregamos à oração e à súplica. A oração é uma poderosa arma contra a ansiedade. Ele diz que nós não devemos ficar inquietos, ansiosos, cuidadosos, preocupados. Então a oração é a aplicação, é a forma com que nós devemos nos dispor a viver em períodos como esse, em períodos de necessidade. A nossa atitude não é simplesmente ficar inquietos, não é simplesmente pensar no que falta, não é simplesmente chorar pelo que aconteceu, não é simplesmente isso, mas a atitude daquele que entende, que percebe uma inquietação, uma necessidade, uma ansiedade, é orar. A oração faz parte da vida prática de todos aqueles que conhecem quem é o seu Deus. Agora, será que a oração tem feito parte da sua vida nesse período? Você tem orado mais, orado menos? Será que o seu dia tem absorvido todo o tempo que você tinha para orar? É de se pensar, porque aqui em Filipenses, os próprios cuidados, as necessidades são colocadas nas mãos de Deus. Ou seja, na medida em que nós não oramos, nós tendemos a poder manter estas coisas em nossas mãos. Faça com que Deus conheça ou faça conhecidas as suas necessidades diante do Senhor. Entregue a Ele em oração. Pratique, continue orando. Ore sempre que estiver inquieto. A paz de Deus, que excede todo entendimento, vem por meio da oração. E perceba, a situação aqui pode não ser fácil, né?
Mas o que Deus envia no meio de inquietação, da inquietação, é a paz. A necessidade existe. A inquietação é por conta de alguma coisa que está faltando, que está acontecendo. Você fica inquieto e Deus acalma o coração. E talvez não haja uma resposta para a necessidade. Às vezes não faz parte do plano de Deus que algumas coisas sejam de outra forma. Mas Deus sempre nos ajuda a aplacar nosso coração. Algumas pessoas sofrem de doenças hormonais, de doenças crônicas, e não foram curadas. E, sinceramente, ainda que a dor não passe, Deus sabe tratar o coração. Deus sabe dar paz. Deus sabe consolar. A oração, por vezes, não traz a cura imediata para os nossos problemas e necessidades, para as nossas emoções, mas é a atitude correta de quem sabe onde achar consolo. Nós podemos não ter o nosso mundo girado em 180 graus totalmente, mudado totalmente depois da oração, mas oração é a atitude daquele que sabe quem procurar. Você tem procurado a Deus? Quem você tem procurado? Você tem orado mais, orado menos? Você tem se derramado mais em oração, derramado menos? Você tem aceitado que às vezes o que Deus vai fazer é lhe dar consolo e não o que você quer? A gente pode encontrar várias maneiras de lidar com a ansiedade, e diante da própria aplicação e da necessidade da aplicação da palavra de Deus em nossa vida, nós podemos responder à ansiedade criando liturgias, hábitos, né? Para citar o Smith aqui, hábitos contra a ansiedade, que nos ajude contra ela. Alguém ansioso geralmente, né, tem ideias drásticas, ou tem drásticas mudanças de hábito. A ideia é que nós podemos cultivar bons hábitos mediante a própria palavra de Deus, momentos onde Deus nos oriente, momentos fixos, durante a própria semana, durante o próprio dia, onde nós podemos sentar, ouvir, compartilhar, nos ver, conversar, e em todos esses momentos buscando o consolo que vem do Senhor. O problema é que a nossa vida fica perturbada, né? Por exemplo, a relação do ansioso com a comida, pressa, preocupação. Alguns esquecem de comer e passam o dia inteiro, simplesmente não comem. Outros descontam toda a preocupação na comida, né? A gente vai ter que pesquisar depois para saber quem deu uma engordada, quem deu uma emagrecida, o que é que aconteceu com cada um, se isso quais foram as coisas que foram geradas aí. Mas o ansioso vai descontar na comida de alguma forma, vai descontar no trabalho, vai fazer longas jornadas porque está sentindo pressão e preocupação e tem que fazer, e a quantidade, a velocidade das coisas, a frequência com que isso acontece sempre tende a aumentar. O tempo, por exemplo, né? A constante pressa, as várias coisas ao mesmo tempo. Você tem que comer, assistir aula e ouvir outra coisa enquanto você faz um trabalho, e você mistura tudo. A questão é que essas coisas só alimentam o mesmo ciclo de pecados que nós estamos vivendo. O que nós temos que fazer é cultivar novos hábitos. Porque em algum momento nós não cultivamos o hábito do jejum, porque não cultivamos hábitos de refeições com a família, por exemplo, sem televisão, né? sem nada, só na mesa, comendo entre eles, uma leitura bíblica antes, oração, dar graças. Por que nós não cultivamos essas coisas? Nós acabamos cultivando ou dando margem a hábitos que só vão piorar a nossa situação. Cultive hábitos, então,
de ensinar, o hábito de ensinar constantemente para o seu coração, para você mesmo, aonde é que a sua alma, que o seu coração deve repousar. C.S. Lewis diz que a menos que você ensine aos seus estados de espírito aonde eles devem repousar, nunca poderá ser chamado de um cristão sensato, mas apenas uma criatura que vive se debatendo e cujas crenças realmente dependem das condições do tempo ou dos estados de sua digestão. Consequentemente, termina ele, é preciso desenvolver o hábito da fé. Nós devemos exercitar tais coisas. Isso pode ser feito durante a refeição, durante as nossas refeições. Nos afastamos daquilo que nos acelera para estarmos diante daquilo que Deus nos deu naquele momento. O que é que seus hábitos têm dito? O que é que a forma de você viver na sua casa nesse período tem anunciado? Se eles pudessem ser lidos como um livro, não estou entrando naquela de que pregue, se possível, com palavras, não, tá? Estou dizendo que se seus hábitos pudessem ser lidos, e eles vão ser lidos de alguma forma, eles diriam o quê? Se todos aqui, se todos que estão me ouvindo fossem pais e os seus filhos aprendessem tudo que é mostrado pelos nossos hábitos, que os nossos filhos aprendessem tudo que é mostrado pelos nossos hábitos, o que é que eles aprenderiam? Aprenderiam fé ou aprenderiam desespero? Aprenderiam paciência e cuidado com os outros? Ou aprenderiam egoísmo e raiva? Aprenderiam satisfação e consolo, por exemplo? Ou aprenderiam tristeza, desânimo e maledicência? O que é que eles aprenderiam? Quais são os nossos hábitos? Em Deuteronômio há um discurso sobre o discipulado dos filhos, que ele diz que o discipulado é feito em todo canto. Olha, ensine, repita sempre, inculque na cabeça dele, aonde quer que ele esteja, andando na rua, em casa. Nós precisamos cultivar o hábito de estar constantemente informando a nós mesmos quem é Deus, qual é a nossa esperança, para que a nossa alma escute, para que o nosso coração saiba onde repousar, porque nós esquecemos, e nós somos um povo que esquece rápido. John Piper diz que Deus é capaz de trabalhar de forma maravilhosamente curativa quando nós clamamos: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. A grande questão é que às vezes a nossa linguagem, a nossa boca, está cheia de fé, mas tudo aquilo que a nossa vida demonstra é outra coisa, totalmente diferente, que nós não cremos, nós agimos como ateus práticos. Se Deus é soberano, haja como quem entende esse Deus soberano que cuida de tudo. Se Deus sabe todas as coisas, meus irmãos, por que nós olhamos para o futuro e trememos e gememos, sabendo que Ele vai dar o fim, que o glorifica e que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito? Nós devemos viver de um modo que essas verdades sejam expressas. Então, quando as coisas geralmente permanecem as mesmas, quando as coisas não mudam, geralmente Deus está mudando a gente. E para que nós aprendamos essas coisas, nós precisamos parar, por vezes, e planejar. O ansioso não planeja, ele só faz. Aí ele coloca os pés pelas mãos. Eu tenho 18 trabalhos, eu tenho 5 seminários, eu tenho que entregar sexta-feira. Então como é que eu vou dividir? Eu não vou dividir 5 em cada dia e vou trabalhar, não. Eu vou me perturbar durante até quinta, aí sexta eu faço tudo. A forma de nós respondermos é errada. Nós temos que parar e planejar. E para planejar nós precisamos pensar. E esse é o grande problema também, porque os nossos pensamentos ficam conturbados, eles não têm começo, nem meio, nem fim, estão tudo junto. Eles são sobrepostos, como a gente diz. Aparece algo, e todos os pensamentos são sobrepostos. Mas deixa eu falar um pouquinho. O terceiro ponto
falar um pouquinho sobre isso. O terceiro ponto é que você deve cuidar daquilo que você pensa. Imagina só. Imagina alguém que tem medo de agulha. Morre de medo de agulha. Certo? E até pode ser que a vacina que ele vai tomar, e que ele saiba disso, que a vacina que ele vai tomar vai fazer bem para ele. Ele sabe disso. E só abrindo um parêntese aqui, né, a gente é a favor das vacinas. Né, pastor? Somos a favor das vacinas. E ainda que ele saiba, que ele entenda racionalmente que aquela vacina vai fazer bem para ele vai ficar com medo. E esse medo é por vezes irracional, porque na medida em que a seringa se aproxima, alguém se aproxima com a seringa, ele não vai ter um problema racional, porque ele sabe que aquilo vai fazer bem, que é só uma furada, que é só por um momento, são 10 segundos. Mas ele tem evidências, ele sabe. Mas ele vai estar lutando contra a imaginação dele, que vai começar a trabalhar e criar vários absurdos, dos mais variados, sobre aquele momento. E isso é um ponto importante para nós. Cuide do que você pensa, porque a sua imaginação, principalmente quando as coisas vão mal, vão criar coisas absurdas, ou circunstâncias mais absurdas, ou mais difíceis, vão fantasiar muitas outras coisas. Lembra comigo do exemplo de Elias. Presta atenção. O que acontece? Elias sobe no monte, está com os profetas de Baal ali, tem uma ruma de gente, muita gente do lado, a disputa é para saber quem é o verdadeiro Deus. Baal parece que saiu de férias, não aparece muito naquele momento, né? Deus responde com fogo, Elias vence aquela disputa, Deus mostra quem é Deus de verdade, mostra quem é o Senhor, o povo se volta, né, para o Deus de Israel, diz que é o Deus de Israel mesmo, os profetas de Baal estão errados, e Elias vence os profetas de Baal. Uma vitória assombrosa, assim. Assombrosa. O fogo até lambeu a água. Mas aí, uma mulher, né, chamada Jezabel, diz assim: olha, que aconteça comigo, né, que as coisas se compliquem aqui, se eu não matar Elias. Aí o que Elias faz? Ele acabou de ver todo o povo se render, mas Acabe e Jezabel não se rendem. Eles, na verdade, se colocam contra. Aí Elias foge. E o discurso de Elias, quando Deus fala com ele, é o seguinte: ele respondeu: tendo sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas, só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. E é muito interessante a forma com que ele fala aqui, porque quando Deus, mais na frente, no versículo 14 para o 18, responde a Elias, quando ele diz a mesma coisa, Deus diz o seguinte: então o Senhor disse a Elias: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. E ele diz: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Elias estava com medo. E as conclusões dele, é que ele estava só. Mas 7.000 foram preservados. A nossa imaginação vai lutar contra nós. As nossas conclusões, por vezes, vão ser falhas, vão ser difíceis, porque elas não têm toda a verdade, elas não conhecem todas as circunstâncias. E nós, quando a gente não sabe o futuro, o que a gente faz? A gente inventa um, né? A gente cria um, a gente se mata com um qualquer.
Elias, como diz o Wilson Porte, desconhece a verdade e por isso remói a mentira. Parte do conteúdo da tristeza de Elias era simplesmente falso, irreal, não existia, não aconteceu, não era assim que estava sendo. Mas ele se perturba. Então cuidemos dos nossos pensamentos, porque Deus nos esclarece. A verdade é que estamos lutando contra, às vezes, inimigos que não existem. Em Gálatas, o apóstolo nos chama a lutar contra os inimigos internos, aquela luta interna. Diz para nós nos armarmos de fé e da palavra de Deus, de toda a armadura que vem de Deus, que é aplicada por meio da oração, e lutarmos para não cairmos nas ciladas do diabo. Pedro nos chama a olhar para o derredor. Alguém quer nos tragar. Mas em todo tempo, nós somos chamados a lutar contra inimigos reais, inimigos verdadeiros. Paulo não luta como quem só vai socando o vento. Ele sabe aonde ir. E por vezes isso é a resposta ou é a atitude de alguém que não conhece ou que não sabe fazer diferenças, a diferenciar os valores das coisas. Jesus pergunta: o que é que vale mais? O alimento ou o corpo? O que é que vale mais? As roupas ou o corpo? Vocês valem mais que os pássaros. E por que vocês valem mais que os pássaros? Vocês deveriam estar tranquilos. Em como é que nós estamos pensando as coisas? Como é que nós estamos avaliando essas coisas? Cuide dos seus pensamentos. O nosso comportamento denuncia que nós estamos avaliando a vida e pensando a vida talvez de uma maneira errada, de uma maneira equivocada. Uma resposta exageradamente ansiosa, temerosa, pode denunciar uma cabeça que não pensa muito bem, ou que não avalia as coisas. Nós precisamos conhecer a verdade de Deus para avaliar essas coisas. Se você pensar, por exemplo, no Salmo de número 1, nós vamos ver a necessidade de nós meditarmos constantemente na lei de Deus e a partir dessa meditação, darmos frutos. O problema é que as proporções, quando você está ansioso, enlouquecem. 10 minutos que você quer tirar para a oração, o seu tempo de devocional se torna um absurdo, porque você não avalia mais as coisas como são. O valor delas muda. Nós precisamos pensar direito, cuidar daquilo que nós estamos pensando, do conteúdo dos nossos pensamentos. Quantas vezes na semana, por exemplo, você tem gastado tempo lembrando das promessas reais de Deus? As promessas reais de Deus podem ser vividas em circunstâncias reais e ter frutos reais. E o mundo real não é tão fácil quanto nós queríamos. A nossa esperança é que nós estamos realmente seguros, porque aquilo que Deus falou é verdade e Ele nos sustenta de fato, ainda que as coisas sejam difíceis. Por isso nós precisamos cuidar muito bem dos nossos pensamentos. Por exemplo, o conteúdo deles deve ser bom. Paulo diz que finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, de boa fama, de virtude, se existe algum louvor, se existe alguma virtude, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Ou seja isso que nos controle, seja isso que seja o nosso formador. Aquilo que nos forma, aquilo que ocupa o nosso pensamento, que deve formar as nossas ideias, é tudo aquilo que é verdadeiro, ou seja, em oposição ao falso, é tudo aquilo que é honrável ou respeitável, se exprime honra. Paulo termina falando sobre tudo aquilo que é digno de louvor, sintetizando tudo, ou virtude, se tem virtude naquilo. Devemos gastar tempo pensando em como Deus quer que nós respondamos as coisas. O conteúdo dos nossos pensamentos é importante.
Não se permita simplesmente estar alheio aos seus pensamentos. As coisas simplesmente aparecem na sua cabeça e você entra no embalo. Pare com isso. O conteúdo dos seus pensamentos é importante. E precisamos exercitar isso constantemente. Confronte a si mesmo com a palavra de Deus. Quando os seus pensamentos caminham para a inquietação, confronte-os. Confronte as suas fantasias com a realidade. Não só as fantasias de que tudo que vai vir o apocalipse agora, que é agora que é a terceira guerra mundial e que sei lá o que, né? Não só essas fantasias, mas a fantasia de que Deus não está cuidando de você, a fantasia de que você está sozinho, a falsa ideia de que as coisas estão caminhando sem destino e sem direção. Deus está cuidando disso. Confronte essas irrealidades, essas fantasias, isso que a sua imaginação má desde o começo, né, cria com a realidade da palavra de Deus. Paulo nos ensina a viver as promessas reais em um mundo real. Ele diz, porque estou certo, em Filipenses capítulo 1, 19 a 23, porque estou certo que, pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Paulo, o que pode acontecer com você na cadeia? Não sei, viver ou morrer. Mas a minha grande expectativa é que em nada serei confundido. Eu sei que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Confronte os seus pensamentos com a verdade da palavra de Deus. Absorva tais coisas. Pense constantemente naquilo que Deus diz, naquilo que você ouve. Enquanto você pratica, pense em tais coisas. Nós estamos tentando aplacar o nosso coração ansioso e desconfiado, medroso, temeroso por conta do futuro, por conta das circunstâncias. E lembre sempre que os seus pensamentos têm que ter um conteúdo mais virtuoso do que simplesmente as preocupações. Medite de dia e de noite, como diz o Salmo 1. E invista tempo, não é simplesmente ouvir agora, pensar um dia ou outro. Invista tempo em continuar a meditar, em continuar a pensar, quem sabe nas mesmas coisas, nas mesmas ideias, voltando aos mesmos sermões, aos mesmos estudos. A gente precisa pensar nas mesmas coisas muitas vezes. Então, cuide daquilo que você ouve, cuide daquilo que você pratica e cuide daquilo que você pensa. São 3 formas de nós lutarmos contra a ansiedade. E para terminar, 3 aplicações ou exercícios mais práticos para fazermos durante a semana, talvez. Separe períodos para ouvir e relembrar sermões e canções que marcaram a sua vida em momentos difíceis, de grande tribulação. Você precisa ouvir mais, escute mais. Não apenas o sermão no domingo. O domingo não é o único momento onde você pode encontrar um sermão para ouvir. Você tem outros dias, e principalmente nesse período você pode trabalhar mais vezes nisso, ouvir mais vezes, escute mais. Segundo, pare, planeje a manutenção de bons hábitos, pare de ficar para lá e para cá, para lá e para cá. Você precisa ter hábitos que exprimam, que mostrem começo, meio e fim, para parar de andar em círculos. Cultive a leitura bíblica familiar, cultive o compartilhamento entre vocês, procure pessoas com quem você pode falar. E não permita que os seus pensamentos sejam vazios dos atributos de Deus. Invista tempo para lembrar e refletir, meditar, dia e noite, no comecinho do dia e no finalzinho dele, para lembrar de quem é esse Deus e de como Ele tem nos ajudado todo esse tempo. Eu espero que nós possamos
viver a palavra de Deus sobre tudo e que possamos ser edificados por isso, por esta palavra. Que Deus abençoe vocês e que nos guarde em todo momento. Amém. Então, estamos encerrando e antes de encerrar, vamos ter mais um cântico também. E que você possa meditar enquanto cantamos, que você possa orar, que você possa lembrar daquilo que foi pregado e que nós possamos, juntos, ainda que afastados, participarmos do mesmo momento de louvor. Amém?